Olá a todos. Bom, hoje a gente vai discutir um pouco sobre a agenda vegana. Como todo mundo sabe, eu já expus várias agendas aqui no canal e essa é só mais uma delas, tá? Para quem não sabe, o veganismo com certeza, no meu ponto de vista, é só mais uma agenda, assim como a agenda LGBT, a agenda do movimento feminista e entre outras. E tudo isso ligado à questão da redução da população, certo? Pois bem, esse é um assunto que eu explorei pouco aqui no canal, vou falar sobre ele hoje, é um assunto interessante porque envolve hábitos alimentares, né? Envolve questão de saúde, envolve costumes alimentícios e entre outras coisas. Bom, o que a gente mais vai ver hoje é artigos, certo? E a maioria deles evidenciando que tem algo errado com a questão da dieta vegana, né? E vai nos mostrar também, vai nos evidenciar bastante que o consumo de carne ele faz bem. A carne é um tipo de alimento que serve para melhorar o desenvolvimento do cérebro humano. Se você for procurar na internet, fazer uma breve pesquisa na internet, você vai encontrar muito mais evidência a favor disso do que contra. E, claro, lembrando que a intenção do vídeo aqui não é ofender ninguém, obviamente, mas mostrar pro pessoal que tem algo errado com essa questão do veganismo. E a gente vai ver parte por partes hoje. Vamos lá. Bom, aqui a gente pode ver um gráfico mostrando o crescimento do vegetarianismo no mundo, né? E a gente vê aqui a Nigéria em primeiro lugar, e a gente vê aqui entre eles a Alemanha, o Brasil, Turquia e lá em último a Itália. Bom, esse é um gráfico que mostra o aumento da população vegetariana entre 2016 e 2017, certo? Pois bem. Bom, esse aqui é outro gráfico que mostra a questão do crescimento também da dieta vegana, né? E aqui a gente vê 3 países no top 3. A gente vê Alemanha, Estados Unidos e Reino Unido. Bom, a Alemanha é um dos países que tem maior influência na Europa, economicamente, né? É um dos países mais poderosos do G20, assim como o Reino Unido. E Estados Unidos também é uma grande potência mundial, como a gente sabe. E a gente vê nesses 3 países um crescimento alavancado da dieta vegana. Pois bem, vocês vão entender onde eu vou chegar mais pra frente. Bom, pessoal, existe uma diferença entre o vegano e o vegetariano. O vegetariano, enquanto que o vegetariano ele consome alguns produtos com base animal, por exemplo, ovos, queijo, leite, certo? Mas ele não consome carne, o vegetariano. Já o vegano é um pouco diferente. O vegano ele não consome nem leite, nem ovos, nem queijo, muito menos carne, certo? Por ser produtos com base animal, certo? Então, o que acontece? Existe um ativismo vegano, tá? A gente vai ver no vídeo de hoje, isso não é uma piada. E como eu falei no início do vídeo, o que a gente mais vai ver hoje, nesse vídeo de hoje, são artigos mostrando que o vegetarianismo, que o veganismo, né, melhor dizendo, a dieta vegana, ela tem um impacto negativo no corpo humano. E tem muito mais evidência a favor disso do que contra. Tem vários estudos científicos. Então, esses 2 artigos aqui dizem o seguinte, ó. O médico avisa que comida vegana pode levar ao retardo mental, artigo de 2021. Esse artigo aqui diz quase a mesma coisa, de 2018, ó. Veganismo causa retardo mental em crianças, né? Afirma o médico. Eu vou deixar esses 2 artigos aqui na descrição. Então, como eu falei, a gente está vendo um crescimento desenfreado nos últimos anos dessa questão da agenda vegana. Com certeza isso é uma agenda. Por que eu digo que é uma agenda? Porque a gente sabe que uma coisa que é muito puxada pela mídia, uma coisa que é muito puxada pela mídia mainstream principalmente, quando uma coisa é muito puxada por eles, a gente já tem que ficar ligado, a gente já tem que ficar atento e a gente já tem que desconfiar, porque não se trata de boa coisa, certo? E é estranho, né? Não é, a gente sabe que nada é por acaso nesse mundo. E esse crescimento desenfreado de uns anos pra cá, da questão do vegetarianismo, da dieta vegana, a gente sabe que tem propósitos específicos por trás, certo? Pois bem. Bom, essa aqui é uma foto que foi tirada, que eu encontrei na internet, foi tirada do movimento LGBT em Manchester, se eu não me engano. E como eu falei no início, a ideia aqui do vídeo não é ofender ninguém, não é ofender nenhum grupo específico de pessoas, mas só mostrar que existe sim uma manipulação mental e uma manipulação midiática por trás disso aqui tudo,
com em prol, com interesse maior em moldar a opinião pública, em condicionar as pessoas a achar isso aqui normal. Bom, beleza. E a gente está vendo aqui que o pessoal vegano, eles estão atrelados com o pessoal LGBT. Beleza, vai prestando atenção. E aqui diz o seguinte, ó. Vegan, igualdade para todos os seres. Será que essa igualdade, ela realmente é real ou isso aqui é só uma hipocrisia? Bom, a pergunta, porque é o seguinte. Pro cara que é vegano, você não pode comer um animal. Porque pra ele, se você comer um animal, você tá cometendo um crime. É uma violência matar animal, comer carne de animal. Mas para esse mesmo pessoal aqui, fazer um aborto não é nada. Não, não. Uma criança, ela tá sofrendo um aborto, uma criança está sendo mutilada dentro da barriga da mãe, o feto humano que está se desenvolvendo, não tem problema, né? É só mais um ser humano no mundo, né? É só mais um, deveria ter nascido, né? O ser humano não tem problema matar um bebezinho dentro da barriga da mãe. Agora, comer carne de animal, nossa, se eu comer carne de animal, eu tô cometendo um crime, uau, tipo assim. Então, galera, modo ironia ligado, para vocês perceberem o tamanho, para vocês prestarem atenção no nível de hipocrisia que tem por trás de tudo isso. Então, vai vendo. Bom, aqui a gente vê um pouco do ativismo vegano, que é uma coisa praticamente normal na Europa, né? E aqui a gente vê várias pessoas protestando e aqui algumas mulheres segurando um cartaz dizendo o seguinte, ó. Fim de toda a opressão animal. Uau! Ou seja, eles querem o fim da opressão animal, porque eles acham que é crime comer carne de animal. Mas não é problema pra eles se uma mulher fizer um aborto, por exemplo, ou se o cara fizer eutanásia, não é isso? Né? Ou seja, pra eles isso não tem problema nenhum. Não, tudo normal, pode ficar tranquilo. Agora, comer carne de animal, nossa senhora, é o maior crime do mundo. Tá bom. Então aqui a gente vê, ó, algumas pessoas ativistas, né, em prol do veganismo. Então tá aqui, ó, ativista vegana presa, né, depois de protesto no McDonald's. Pergunta, eu sou contra a pessoa ser vegana? Não, eu não sou contra a pessoa ser vegana. O que eu sou contra são essas atitudes ridículas e estúpidas que as pessoas fazem, certo? Ou seja, pra que isso aqui? Pra que serve isso? Aqui, tipo assim, eu me pergunto, como que a humanidade chegou nesse estado? Como a humanidade chegou nesse ponto aqui? É complicado, percebe? Bom, então a gente vê aqui uma moça segurando um cartaz dizendo o seguinte, ó. Não é comida, é violência. Ou seja, na cabeça do pessoal é violência eu comer carne de animal, comer carne de vaca ou comer carne de boi, né? Que pela Bíblia são carnes que a gente pode comer. Claro, tem outros tipos de classes de carne que não pode comer, que é considerado impuro, como carne de porco, carne de cachorro, carne de animais que se rastejam, são carnes impuras. Beleza. Aqui a gente vê outro cara segurando o mesmo cartaz praticamente, não é comida, é violência, então a gente pode ver que as pessoas aqui, elas não, parece que não pensam, né? Elas fazem o que as outras fazem, cada um seguindo o rebanho. E aqui a gente vê uma moça segurando um cartaz dizendo: todos os animais precisam de proteção sob a lei. Claro, realmente, o pessoal se importa muito com os animais, nossa! Então tá aí, ó, mais um pouquinho do ativismo vegano, né, que vem crescendo de uns anos pra cá, né? É uma coisa que quase ninguém tá estranhando, né? Quase ninguém estranha o porquê que isso tá acontecendo. E a ideia do vídeo aqui é mostrar pra vocês o como essas agendas, todas elas atuam em conjunto, galera, certo? Tudo isso é muito bem pensado pela elite. E aqui a gente vê uma matéria do The Guardian, de um cara dizendo o seguinte, ó. Eles tinham uma data para matar a vaca, então eu roubei ela. Tipo, o cara roubou a vaca por quê? Porque ele não queria que a vaca fosse morta, né? O pessoal é muito preocupado com os animais. Nossa, meu. Aí aqui diz o seguinte, ó, ativistas veganos, como os ativistas veganos estão salvando as fazendas de animais da Espanha. Tipo, cara, chega a ser até uma coisa engraçada, percebe? É uma coisa tipo assim, que mostra o nível que o ser humano chegou de ignorância, né? O nível que o ser humano chegou de lavagem cerebral. A lavagem cerebral chegou nesse nível. Beleza, então, enquanto esse pessoal tá aí choramingando, né? Dizendo que não pode abater um animal para consumo próprio, olha o que acontece na natureza. É totalmente o oposto do que eles pensam.
Eles pensam assim, não, é crime matar um animal. Enquanto que na natureza, os próprios animais, muitas das vezes, eles têm que comer outros animais. Por exemplo, o leão. O leão é um animal que é considerado o quê? O rei da selva, pela força física, etc e tal, pelas características específicas que ele tem. Cada animal tem uma característica específica. O que o leão faz? Muitas das vezes ele come carne de outros animais. Aí, isso aqui, o pessoal vegano não fala nada, né? Não fala nada. Ou seja, a gente não pode comer carne porque a gente está matando os animais, porque a gente está cometendo crime, né? Bom, isso aqui. O que um vegano tem a dizer a respeito disso? Acho que nada, né? Acho que eles não têm a falar nada, né? Porque muitos desses caras são hipócritas, infelizmente. Pois bem, bom, olha essa matéria aqui da BBC News, de 2014. Aqui diz o seguinte, é uma pergunta. Por que as pessoas comem placenta? Bom, a placenta é um órgão, né, que sai do corpo da mulher quando a mulher vai gerar uma criança, né? E isso aqui não é uma piada. Se você for encontrar na internet, você vai ver. Tem pessoas que realmente levam isso aqui a sério, tem pessoas que realmente comem placenta. Bom, daí vem a pergunta minha, vem a pergunta. Ué, então quer dizer que a gente não pode comer carne. A gente não pode abater um animal para consumo próprio, né? Que é uma coisa que é válida no ponto de vista bíblico, né? É uma coisa válida. Comer carne é uma coisa que ajuda no desenvolvimento do cérebro humano. Ou seja, nisso o pessoal vê problema. A gente não pode comer carne de animal porque é crime. E agora, comer a placenta humana, isso é normal? Sério? Em pleno século XXI tem gente que acha isso aqui normal? Sério? Sério, galera, vamos botar a cabeça pra funcionar. Vamos começar a pensar. Será que isso aqui é viável? Será que isso aqui é válido? Comer placenta humana é normal. Isso aqui não é canibalismo. Não, não, imagina. Não, fica tranquilo. Não é canibalismo. Não, imagina. É normal comer placenta humana. Pé. Desculpa, não é. Não é normal. Não é. Desculpa, só na cabecinha do pessoal que propaga essa ideia. Percebe? Bom, e como eu falei, ó, aqui tem alguns vídeos, ó. Como comer placenta. Aqui está a verdade sobre comer placenta. Guia para comer placenta. Então, se vocês forem procurar na internet, vocês vão encontrar vídeos de pessoas dando explicação sobre comer placenta, do porquê que isso é bom. Nossa, tipo assim. E isso aqui, ó, ninguém fala nada. Todo mundo acha isso aqui normal. Vai vendo aonde as coisas estão chegando. Bom, então aqui eu tenho dois artigos que eu vou deixar na descrição também. E nesse artigo aqui, de 3 anos atrás, diz o seguinte, ó. Como comer carne ajuda a manter o cérebro saudável. Nesse outro artigo aqui de 2013, diz o seguinte, ó. Aqui é uma pergunta, ó. A carne é a melhor comida para o cérebro? Então, nesses dois artigos aqui, vocês vão ver uma correlação entre o consumo de carne e a questão do cérebro. E como isso, né? Como isso está interligado, como isso pode ajudar a manter o cérebro saudável. O consumo de carne pode ajudar a manter o cérebro saudável, certo? Bom, e como eu falei, isso aqui tem anos de estudos científicos, certo? Então, desde o início, desde os primórdios da humanidade, o consumo de carne sempre foi uma coisa boa, sempre foi uma coisa positiva para o corpo humano, sempre ajudou a manter o corpo humano. Os nossos ancestrais, eles não inventaram lança, vários artefatos para caçar, eles não inventaram essas coisas para caçar planta, percebe? Para comer planta. Eles criaram esses objetos de caçar para o quê? Para caçar um animal, abater o animal da forma correta, porque tem uma forma correta de abater o animal, e consumir a carne depois. Porque, claro, eu também sou contra você abater o animal de forma errada, percebe? Porque a carne, do jeito que ela é produzida hoje, ela não é produzida pela forma correta, por essas indústrias que nos envenenam, certo? Porque a indústria alimentícia ela anda envenenando a população já há bastante tempo. Então, da forma como eles abatem o animal, que é com eletrochoque, é totalmente errado. Por quê? Porque você está batendo o animal de forma errada. O animal, como ele vai estar se debatendo, tomando choque, ele não vai fazer os espasmos musculares corretos que vai permitir com que o sangue escorra para fora. Agora, você matando um animal, cortando o pescoço,
certo? E deixando todo o sangue escorrer, aí é uma questão mais pura, já é uma forma mais pura de abater o animal. Porque quando você for comer um animal, você não vai comer a carne cheia de sangue, percebe? Agora, se você mata uma galinha, mata um animal com eletrochoque, e não cortando o pescoço, mas você matando com eletrochoque, ou seja, como o corpo não vai fazer os espasmos musculares corretamente, o sangue vai ficar todo alocado na carne. Então você vai comer uma carne cheia de sangue, você vai comer uma carne impura. E muitas das vezes essas doenças, câncer e outras doenças relacionadas à má alimentação, muitas das vezes está relacionado com a carne, muitas das vezes o sangue que está na carne. Percebem? Essa é a questão. Eu também sou contra, totalmente contra você matar um animal de forma injusta. Porque sim, a gente tem que ter total respeito com os animais também. Porque os animais fazem parte da criação. Só que os animais não são mais importantes do que os seres humanos. Porque na Bíblia, o Criador colocou o homem para dominar sobre todos os animais. Não o oposto, percebe? Bom, esse aqui é um artigo da The New York Times, né? De um trabalho científico feito por esse cara aqui. Ele é assistente clínico e professor de psiquiatria na Universidade de Colômbia e ele é coautor do artigo chamado A Dieta da Felicidade. E aqui, nesse artigo, né, ele vai falar um pouco sobre a questão da carne ser um alimento para o cérebro, como está escrito aqui, ó. Carne é a comida para o cérebro, ou seja, a comida é um alimento fundamental que, vamos dizer assim, que ajuda a criar tecido muscular. Além da carne ajudar a criar tecido muscular, porque quando as pessoas vão para a academia, geralmente, elas comem o quê? Elas comem frango, certo? Porque frango ajuda na massa muscular. Muitos comem carne, ovos, porque são alimentos que ajudam a produzir tecido muscular. E além de tudo, é um alimento que faz bem para o cérebro, ajuda a desenvolver o cérebro, certo? Um alimento bastante fundamental. E a mesma carne é um alimento que também mantém o ser humano no inverno, muitas das vezes, certo? Agora, o cara que é vegano, radical, ativista, é muito difícil ele ter resistência para fazer um trabalho pesado, percebe? Bom, esse artigo aqui diz o seguinte, ó. O imparável aumento do veganismo, né? E como o movimento ele foi utilizado na mainstream. Bom, isso aqui para nós, né, que sabemos, né, o que acontece por trás das coisas, para nós que sabemos como o mundo é, certo? Para a gente não é nenhuma surpresa. Eu, por exemplo, não fico surpresa sobre lendo esse artigo aqui, porque ele está dizendo basicamente o óbvio, certo? E sim, é fato. Se você for procurar na mainstream, nas mídias de internet, mídias oficiais, o que você mais vai encontrar são notícias puxando essa agenda do veganismo, certo? Isso não é uma piada, uma conspiração. É algo real, bastante real, inclusive. Bom, agora a gente vai prestar um pouco atenção em uma dessas matérias que eu falei, né, que são usadas para puxar uma certa agenda. Essa aqui é uma delas, ó, de 2019, da CNN, que diz: a Amazônia está queimando porque o mundo come muita carne. Uau! Eu não sabia que o meu consumo de carne afetaria na Amazônia. Eu não sabia que eu comendo carne eu ia provocar um incêndio devastador na Amazônia. Ou seja, estão linkando os incêndios da Amazônia, certo? Que aconteceram um tempo atrás, em 2019, aquele incêndio devastador que estava acontecendo por causa de desmatamento e por outros motivos também, que eu já falei aqui, questão de campo magnético, etc e tal, né? Tem um motivo por que acontece isso no modelo da Terra plana, mas isso é para outro assunto, certo? E eles estão linkando isso com a questão do consumo de carne. Então vocês percebem que há uma certa agenda, há uma certa tentativa em querer colocar na cara. Há um certo interesse, certo, de promover esse tipo de coisa aqui e colocar na cabeça das pessoas que comer carne é ruim, que comer carne é crime, que comer carne é uma coisa ruim, faz mal para o ser humano, etc e tal. E que comer carne demais pode causar incêndio, certo? Ou seja, comer carne demais pode incendiar florestas. Uau, tipo, eu não sabia disso. Bom, lembrando que eu vou deixar todos esses artigos aqui que eu estou lendo, que eu estou mostrando para vocês aqui na descrição,
certo? Vai estar tudo na descrição. E é o seguinte, ó, eu tenho mais 2 artigos aqui, ambos de 2019, também sendo utilizados de forma maldosa, proposital e tendenciosa para causar uma lavagem cerebral nas pessoas e introduzir esse pensamento aqui com normalidade na sociedade. Olha o que diz essa matéria aqui, ó. Comer corpos humanos poderia resolver a crise do aquecimento global, ou seja, afirma cientista. Uau! Então, o cientista falou que comer carne pode resolver os problemas do aquecimento global. E isso aqui com certeza vai se normalizar, com certeza isso aqui vai ser aceito como um consenso, porque porque vamos ser realistas, né? A maioria das pessoas não pensa. O cientista falou tal coisa, todo mundo acredita, porque a gente vive na era. Qual é a era que a gente vive? Qual é o lema mais famoso? Confie na ciência, claro. Então a gente tem que confiar na ciência cegamente. Então o cientista falou isso aqui, que comer carne humana pode ajudar na questão da crise do aquecimento global, que também é uma fraude, que eu já fiz aqui vídeo mostrando que isso aqui é uma fraude. Aí isso aqui, tudo bem, ninguém acha estranho. Ou seja, comer carne humana, não tem problema. Comer carne humana não é paganismo, não, imagina, não é paganismo das civilizações antigas, né? Não é satanismo, não, imagina, não é nada disso, pode ficar tranquilo, certo? Galera, vocês já ouviram falar naquele ditado, você é o que você come, certo? Pois bem, então, se um ser humano comer outro ser humano, se um ser humano tiver impuro, o outro comer o ser humano, e o outro ir lá comer o outro, pergunta, você não vai se tornar impuro fazendo isso? O que a Bíblia diz sobre isso? Bom, de acordo com o ponto de vista bíblico, que é o ponto de vista que eu sigo, certo? A maioria talvez não siga, mas é o que eu sigo. Pelo ponto de vista bíblico, é uma coisa totalmente abominável ao Criador comer carne humana, certo? Comer carne com sangue, principalmente. Então, o cientista falou, todo mundo vai abraçar a ideia do cientista, certo? Pois bem. Já esse artigo aqui, ó, diz o seguinte, ó, que um cientista sueco ele propôs canibalismo como solução para a mudança climática, certo? Cientista sueco. Então, vocês podem ver o seguinte, que a opinião dos cientistas, né, desses cientistas, né, entre aspas, porque para mim isso aqui não é ciência de verdade, isso aqui é ciência de mentira, certo? Ou seja, a opinião desses cientistas aqui com certeza vai se tornar um consenso daqui para frente, porque a gente está na época do acredite na ciência, então a gente tem que acreditar em tudo que vem da ciência. Não é paganismo, não é satanismo, não é prática dos povos pagãos do passado, não. Ou seja, super normal comer carne humana, né? Tudo bem comer carne humana. Comer carne de animal, não. Porque comer carne de animal é o quê? Comer carne de animal é uma coisa horrível, é uma coisa suja, é uma coisa impura, é assassinato. Mas agora comer carne humana, tudo bem, normal, né? Tem muito ser humano na Terra, a Terra está superlotada, então é bom, sei lá, matar algumas pessoas aí e comer a carne delas. É isso? Sério? Cara, que bizarro. Aqui está outro artigo dizendo o seguinte, ó, professor do Reino Unido tenta tornar o canibalismo como algo normal, normalizar o canibalismo. Então, como eu falei, essas são algumas matérias que estão puxando essa agenda. Então, você lendo só o título, claramente já remete à manipulação, já remete a interesses, a agendas a serem cumpridas. Pensem, galera. Bom, e aqui uma propaganda que você pode encontrar na internet. Isso aqui condiciona muitas pessoas, provavelmente. Isso aqui é algo bastante real, dizendo o seguinte, ó, coma carne de celebridade. Ou seja, agora a agenda é essa, empurrar para o canibalismo. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, procurem o vídeo 153, bastante interessante, onde eu falo mais ou menos sobre isso. Falei mais detalhadamente sobre esse assunto nesse vídeo, então, por favor, assistam o vídeo, certo? Bastante interessante. Então, vocês conseguem perceber a gravidade do negócio todo, percebe? Como o jogo vai se montando. Bom, aqui mais 2 artigos que eu também vou deixar na descrição. E aqui diz o seguinte, ó, da Healthline, diz o seguinte, ó, por que
os veganos têm um risco mais alto de fraturas nos ossos, ou seja, estão linkando a questão da dieta vegana com fraturas nos ossos. Esse outro artigo da BBC diz o seguinte, ó, como uma dieta vegana poderia afetar a sua inteligência, ou seja, algumas pessoas que são veganas, é comprovado que algumas pessoas têm dificuldade na capacidade cognitiva, certo? E como eu falei, a intenção do vídeo não é ofender ninguém, não é ofender a crença de ninguém, mas só mostrar que tem algo errado por trás dessa agenda e ver como ela está interligada com outras agendas que puxam para o mesmo interesse, redução populacional. Bom, galera, então vou encerrando meu vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos pela atenção. Como eu falei, a ideia do vídeo não é ofender ninguém, mas mostrar que tem algo errado, certo? Tem um interesse de alguém em propagar essas ideologias e com certeza faz parte de uma agenda a ser cumprida, assim como a agenda LGBT, a agenda do feminismo, do aquecimento global. Ou seja, prestem atenção nos discursos. O cara que é vegano diz que não pode comer um animal porque é crime, mas o mesmo cara não vê problema nenhum em fazer um aborto. Ele não vê nenhum em um cara fazer eutanásia, certo? Em esterilização em massa, eles não vê problema nenhum em esterilização em massa, certo? Eles não vê problema nenhum uma mulher ir fazer um aborto, mas eles propagam igualdade. O movimento LGBT propaga igualdade, o movimento feminista propaga igualdade, o movimento vegan propaga igualdade. Mas como é que eles querem igualdade se eles pensam dessa forma? Percebe como é a hipocrisia? Bom, mas enfim, como eu falei também, é bom a gente consumir produtos, coisas que são produzidas de produtores locais, porque é mais limpo, eles abatem o animal da forma correta, fazem a carne da forma correta. É bom consumir de produtores locais, não de algo que, tipo assim, que tem que vir ser transportado de uma distância absurda. Não, isso eu já sou contra, certo? Por quê? Porque tem a forma certa de abater um animal. A forma certa, você não vai comer a carne cheia de sangue, não vai comer a carne com impureza, você não vai ter risco de pegar doença, porque muitas das vezes a doença está relacionada ao sangue da carne, às vezes um animal doente, etc e tal. Agora, se você abate um animal de forma errada, você tem essa chance de acontecer, de consumir uma carne mais impura, mais tóxica, certo? Mas enfim, vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Por hoje é isso. Muito obrigado e até mais.